Buscando conexão. Buscando conexão. O procrastinador está conectado. Olá, pessoa procrastinadora. Eu sou o Pacheco e estamos começando aqui mais um episódio deste podcast. Episódio número 76, episódio esse, que contempla aqui o segundo dia do nosso desafio de 30 dias, publicando o podcast todos os dias. Se você é novo aqui no podcast, seja muito bem-vindo a este que é um podcast intimista e eventualmente relevante, onde o apresentador não tem a mínima intenção de cagar a regra para a sua vida ou para a vida de ninguém. Eu estou apenas no meio de uma caminhada que pode ser bem parecida com a sua, você pode se identificar comigo ou não, mas mesmo assim, eu estou aqui para compartilhar insights e falar sobre o que o meu coração queima, sobre o que a minha mente vibra, sobre o que a minha essência pede, o que a minha natureza pede. Eu gosto de me comunicar, eu gosto de falar sobre insights e eu gosto de elevar a minha consciência através dessas conversas. Então, todos os dias eu venho aqui falar um pouquinho sobre algum tema que está ardendo no meu coração e sempre tenha em mente que eu estou falando sobre a minha caminhada, sobre as coisas que eu considero importantes e interessantes. Talvez você possa aproveitar alguma coisa disso, talvez não, mas a minha intenção aqui não é cagar a regra para sua vida, não é dizer que você tem que viver assim ou assado. E tendo dito isso, eu quero primeiro pedir para você se inscrever aqui. Se você está ouvindo esse podcast no YouTube, tem um botão de inscreva-se aqui embaixo. Se você está ouvindo no Spotify ou em alguma outra plataforma de áudio, tem um botão para seguir a gente aqui também. Ativa as notificações em todas as plataformas para você ser notificado quando a gente lançar um episódio, que vai ser amanhã. Amanhã a gente tem episódio novo e depois de amanhã também, e assim sucessivamente até o dia 31 de novembro. Novembro tem 31 dias? Não sei, mas até completar o desafio de 30 dias, estarei aqui todos os dias publicando podcasts. Siga a gente também em @o.procrastinador no Instagram, youtube.com/procrastinador. Enfim, todas as nossas redes vão estar aqui na descrição deste podcast. Segue a gente lá e ajude este podcast a crescer, meus amigos. E sem mais delongas, vamos direto pro assunto. O assunto do episódio de hoje, ele surgiu de uma forma muito curiosa. O legal de gravar esses programas aqui no Flow, sem uma estrutura parametrizada e previamente planejada para gravar, é que os assuntos eles borbulham na minha mente de forma muito curiosa. Ontem eu tava andando na rua, tranquilo, alegre, ouvindo a minha musiquinha, indo resolver algumas coisas no centro da cidade. E sabe quando você topa com a ponta do dedinho na quina do móvel? Cara, eu soquei a ponta do meu dedinho na quina do concreto da rua e a minha unha simplesmente foi ejetada. Metade da minha unha jaz na rua. Ela foi ejetada do meu pé. E em meio ao sangue, ao fluxo sanguíneo do meu dedo, enchendo o meu humilde chinelinho e dificultando a minha caminhada, eu pensei, pô, cara, a vida é muito imprevisível. Quem diria que hoje, ao meio-dia, estaria eu andando na rua e, por algum motivo, eu estaria sangrando. A gente não imagina que essas coisas vão acontecer. E aí me veio a vontade de falar sobre isso. A imprevisibilidade da vida. Eu sei que você já deve ter ouvido falar sobre isso em algum lugar. Tem muitas pessoas na internet e até mesmo muitos filósofos, os estoicos falavam muito sobre a imprevisibilidade e a instabilidade da vida. Eu diria até mesmo que a própria natureza da existência é uma natureza instável e imprevisível. Você pode tentar fazer o forecast que você quiser, você pode tentar fazer a previsão que você quiser, mas você nunca vai acertar o que de fato vai acontecer. A vida, ela é completamente imprevisível. E imprevisibilidade gera consigo instabilidade e caos. E nós estamos aí jogados no meio dessas forças, a força do caos, da imprevisibilidade, da instabilidade. Nós, seres humanos, seres dotados do raciocínio, mas também dotados das emoções e que possuímos diretrizes primitivas no nosso cérebro, estamos jogados aí no meio do caos e de uma vida totalmente imprevisível. E o que é que isso gera na gente? Esse foi um pensamento que me pegou muito enquanto eu caminhava na rua ontem, sentindo dor pra caramba. A gente quase nunca está preparado para viver a imprevisibilidade da vida. Porque
não ter controle sobre as coisas, não ter a capacidade de garantir que as coisas vão acontecer de um jeito que não nos machuque, de um jeito que nos traga maior ganho, de um jeito que não nos incomode, de um jeito que não nos tire da nossa zona de conforto, é algo que nos causa angústia profunda. Angústia também pode ser ansiedade, angústia pode ser um incômodo. Angústia é um sentimento que ela se expressa de várias formas, ela pode ser uma aflição mental, ela pode ser uma aflição física, ela pode ser a incapacidade de se adaptar a um novo cenário. A angústia, ela pega e tira a gente de canto e faz com que a gente não consiga viver o momento presente, faz com que a gente não consiga estar no aqui e agora. Eu sei que é um pouco piegas falar sobre estar no aqui e agora, mas não tem como fugir disso. A gente não vive outra vida senão a vida que estamos vivendo agora. O passado, ele é um mero reflexo daquilo que você já foi, das coisas que você já fez. O futuro, ele é uma mera projeção daquilo que você deseja ser, daquilo que você gostaria de estar fazendo, das coisas que você gostaria de estar fazendo. Eu diria até mesmo que a imprevisibilidade, ela atua até mais no futuro, porque o passado ele já aconteceu, ele já foi fruto da imprevisibilidade. E por mais que você tenha planejado esse passado, por mais que você tenha imaginado como as coisas aconteceriam ali, as coisas não aconteceram da forma como você imaginava. Eu tenho plena consciência, plena certeza de que é exatamente isso que aconteceu com você. Pode ser que em diversas situações você se planejou, se preparou e as coisas aconteceram conforme você gostaria que elas tivessem acontecido, conforme você planejou e visualizou que elas aconteceriam. Entretanto, esse é o resultado, a consequência do que você plantou. Eu duvido muito que o processo, a jornada, o seu caminho entre o ponto A e o ponto B tenha sido um caminho que aconteceu exatamente conforme você planejou. Olha, como eu disse ontem, a gente não deve, na minha visão, né? Eu acredito que eu não devo pecar nem por falta nem por excesso de planejamento e de preparação. Esses episódios aqui, por exemplo, eles não existiriam se eu tivesse me planejando pra fazer eles, porque na minha rotina atual eu não tenho tempo pra parar e dedicar tanta energia. Pô, antes um episódio do Procrastinador demorava 4, 5, às vezes 10 horas pra ficar pronto. Aqui eu tô fazendo episódios tratando eles com 30 minutos, com 1 hora no máximo. Então eu acredito de fato que a gente não pode pecar nem por excesso, nem por falta de planejamento. Quando você se planeja para atingir algum objetivo, ontem eu dei o exemplo do corredor, hoje eu vou dar o exemplo do montanhista. Eu só dei exemplo de coisas com as quais eu me identifico, né? O montanhista, quando ele planeja subir um pico, ele sabe que o resultado desejado é subir o pico e ele vai se planejar para que esse resultado aconteça. Entretanto, do momento em que ele saiu da base até o momento em que ele chega no pico, ele não tem como saber de forma alguma, ele não tem a mínima certeza das coisas que vão acontecer. Pode rolar um deslizamento de terra, pode rolar, dependendo da montanha que for, uma avalanche, pode chover, pode ser que ele encontre um animal silvestre no meio da trilha, pode ser que uma cachoeira, pode acontecer inúmeras coisas. Esse cenário ele nunca vai ter definido, ele nunca vai saber como as coisas vão acontecer, porque a vida, como eu disse, é imprevisível. E aí você vai me perguntar: Pachequinho, como é que eu lido com a angústia de viver a imprevisibilidade da vida? Não sei. Eu acho que eu não tô em posição para dar essa resposta, eu acho que nem é o intuito desse programa dar essa resposta. O intuito desse programa talvez seja plantar na sua mente a seguinte pergunta: o que é que eu deveria fazer? Qual é a capacidade que eu deveria desenvolver? Acho que talvez fique melhor formatada a pergunta assim. Qual capacidade eu deveria desenvolver para que a imprevisibilidade da vida não me afete tanto? Olha, eu vou te dar um exemplo. Ontem eu topei com o dedo na quina do concreto da rua. Eu sou um moleque criado na roça. Eu fui criado andando de cavalo no meio do mato com o meu avô, levando as vacas dele pro pasto até os meus 12, 13 anos de idade. E até hoje a minha família cria as vaquinhas deles lá e é uma coisa bem bonitinha assim, bem do campo, bem camponesa. E como eu fui criado numa realidade onde eu tive
muito contato com a terra, com a natureza, eu fui muito livre nesse sentido, eu me machucava pra caramba. Cara, arrancar a unha do dedinho era rotina. Arrancar a tampa do dedão era uma parada que eu fazia 3 vezes por semana. Eu precisava até comprar um dedão novo pra poder machucar a frente dele também, porque os dois já viviam sempre machucados. Então, esse acúmulo da experiência, olha, não é uma experiência legal não, tá? Não tô dizendo isso não. Mas esse acúmulo da experiência de me machucar com frequência durante a minha infância e durante a minha adolescência me trouxe uma carga de experiência que permite que numa situação dessas, onde no meio da rua do absoluto nada, segundos antes de encontrar com um conhecido meu, eu topasse com o dedo na quina da rua e isso não acabasse com o meu dia, isso não me deixasse chateado e muito menos eu passasse 30 minutos no meio da rua chorando de dor num canto. Por quê? A experiência me ajudou a manter a calma numa situação onde a imprevisibilidade da vida me Ih, rapaz, fugiu a palavra. Me acometeu. Quando a imprevisibilidade da vida me acometeu, eu tinha experiência pra segurar. Então, talvez aqui a gente esteja falando de uma habilidade a ser desenvolvida e a experiência, a rodagem dessa habilidade, é uma habilidade de inteligência emocional. Eu não posso te dizer qual é, se é antifragilidade, resiliência, se é o mindful, é ter uma mente calma, tranquila. Eu não sei o que é resistência a sair da zona baixa resistência a sair da zona de conforto. Eu não sei de fato qual é a qualidade aqui que você precisa estar desenvolvendo para que a imprevisibilidade não te pegue tanto. Eu acho que quem tem que responder essa pergunta, responder a resposta é foda, né? Quem tem que responder essa pergunta não sou eu, porque eu não tô aqui para te ensinar a viver, meu amigo. Eu tô aqui para plantar dúvida na sua cabeça e para que, se for da sua vontade, você busque essas respostas por conta própria. Mas tenha em mente que talvez a experiência com alguma habilidade que provavelmente está ali dentro do espectro da inteligência emocional pode te ajudar a viver e ter menos angústia quando a imprevisibilidade da vida te pega. Eu quero até mesmo citar aqui o que alguns filósofos estoicos dizem sobre a imprevisibilidade da vida e vou deixar, inclusive, uma matéria da BBC na descrição aqui, onde ela fala sobre... A matéria se chama O Guia de Filósofos para Viver em Tempos de Incerteza, e ela traz bastante coisa interessante. Eu vou deixá-la na descrição. E vou deixar também um outro texto de um site chamado Estoicismo Prático, para que vocês leiam também. Os estoicos têm algumas ideias bem legais. Se você não conhece a filosofia estoica, vamos ver o que o Google diz sobre ela. Estoicismo é uma escola e doutrina filosófica surgida na Grécia Antiga, que preza a fidelidade ao conhecimento e o foco em tudo aquilo que pode ser controlado somente pela própria pessoa. Despreza todos os tipos de sentimentos externos, como a paixão e os desejos extremos. Agora, o que os estoicos dizem sobre a imprevisibilidade da vida? Bom, segundo Epiteto, o filósofo estoico, Epiteto, sei lá, cara, esses nomes são uma maluquice. Problemas podem ser superados ao anteciparmos os possíveis contratempos. Sêneca, que é outro filósofo estoico, disse: nada que acontece ao homem sábio vai contra as suas expectativas e nem todas as coisas acontecem da forma como ele desejou, mas como ele as reconheceu. E acima de tudo, ele reconheceu que algo pode atrapalhar os seus planos. Bom, aqui a gente tem uma outra palavra que eu acho muito legal de trazer para essa conversa aqui. Reconhecer. Talvez seja uma coisa que a gente possa fazer com mais frequência. Reconhecer que a vida é imprevisível, reconhecer a instabilidade, reconhecer o caos e reconhecer que a gente busca totalmente o contrário disso. A gente busca o tempo todo o contrário disso. A gente não quer o caos, a gente não quer a imprevisibilidade, a gente não quer a incerteza, a gente não quer a instabilidade, a gente quer conforto, a gente quer ficar tranquilo, a gente quer que nada nos afete, a gente não quer angústia. Entretanto, a gente vai ter que enfrentar todas essas coisas porque a natureza da existência é a imprevisibilidade. Tudo que acontece é imprevisível, tudo que rola na humanidade, no universo, se você for olhar a fundo, é imprevisível. Os nossos núcleos, os átomos, eles estão em constante instabilidade, eles estão vibrando o tempo todo. A vida é uma grande vibração e não vou entrar nesse assunto que vai ficar místico demais. Mas a gente tem que ver e olhar que a existência, ela é, em suma, imprevisível e caótica.
Então, talvez reconhecer isso e entender, olha, os estoicos, eles tiram de nós a necessidade de lidar com aquilo que nós não temos controle sobre. O que eu tenho mais controle sobre? A pedra que estava na rua, no meio do caminho, e eu não vi, ou a minha reação ao topar com o dedo naquela pedra? Qual dessas coisas está mais sob meu controle? Claramente, é a minha reação ao topar com aquela pedra. Então, reconhecer a falta de controle sobre o que é externo e reconhecer que o externo é imprevisível e pode acontecer absolutamente de tudo, de certa forma, traz uma certa paz, traz uma certa tranquilidade, porque a gente tira de nós a responsabilidade de controlar tudo. Somos seres muito controladores e queremos que as coisas não saiam debaixo do nosso braço, queremos que as coisas não nos tirem da zona de conforto, mas isso é impossível. A gente vive uma vida de instabilidade, a vida é imprevisível e não tem nada que você possa fazer, a menos que você seja o próprio criador da existência. Não tem nada que você possa fazer para evitar passar pela angústia da imprevisibilidade da vida. Então, meus amigos, para que você não sucumba, não sei nem se é assim que se aplica essa palavra, mas para você não sucumbir à instabilidade da vida, siga a gente em @o.procrastinador, youtube.com/procrastinador, medium.com/procrastinador e facebook.com/procrastinadores. Segue a gente na rede que você achar mais interessante ou segue em todas. Compartilha esse episódio com o seu amiguinho, com a sua mãe, com o seu papagaio, com o seu padeiro, com o seu açougueiro e com o caixa do supermercado. Compartilha com todo mundo, ajude este podcast a crescer. E é isso, muitíssimo obrigado por me acompanhar mais uma vez, você que ouviu até o final. Um beijão na sua nádega esquerda, tamo junto demais, é por vocês que eu ainda tô aqui. Por mais que eu falo aqui um monte de coisas, eu não quero cagar regra pra sua vida, isso aqui não é um mapa pra você viver a sua vida, eu quero apenas plantar uma dúvida na sua cabeça pra que você pense com a sua própria mente. Afinal, é isso que é ser humano. Ser humano é ter a capacidade de se reconhecer como uma mente consciente, ter consciência sobre si, consciência sobre a própria consciência e, através disso, fazer escolhas e tomar decisões que nos elevem a patamares e níveis cada vez mais elevados de consciência, porque no fim nós não temos certeza de absolutamente nada, mas reclamamos de tudo. E é isso. Muitíssimo obrigado. Nos vemos numa próxima vez. Este episódio foi um patrocínio de ninguém. Ninguém patrocina este podcast. Eu faço tudo sozinho e não ganho nada. Então compartilha aí, larga a mão de cesureta e ajude o Pachequinho a rampar este podcast. Valeu!